Olá, está começando mais um pós-factum da série temática pela TV Unisa. Eu sou Ana Guirro e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para falar sobre Beatles com a gente. O nosso convidado é bitomaníaco de primeira hora, profundo conhecedor das obras e da história dos 4 rapazes de Liverpool. Eu estou aqui com o Carlos Assali. Muito obrigada pela sua companhia aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Legal, Assali. Aqui na nossa ficha, né, a gente sabe que você foi responsável pela vinda da Fender, né, das guitarras Fender, para quem não conhece, aqui no Brasil, e desenvolveu também os instrumentos Dolphin, né? Conta um pouquinho pra gente, Assali. Na verdade a Dolphin veio antes, né? Isso foi em 1984 e eu sempre gostei de guitarra, sempre fui, desde pequeno que toco, desde os 12 anos de idade mais ou menos. Então hoje eu vejo às vezes alguns rabiscos antigos lá, eu vejo desenhos de guitarra no canto dos cadernos e etc, né? Então essa coisa sempre teve comigo. Nessa época, em 84, estava muito complicado o mercado de guitarras aqui, inclusive a Fender não tinha tanto sucesso, era uma época de muitas mudanças lá. E eu resolvi fazer uma de brincadeira. Fiz uma, deu certo, aí fiz outra, deu certo, aí mostrava aqui, uma outra pessoa falava, puxa, faz para mim. Quando eu percebi, existia um negócio. Aí resolvi montar a empresa, muito pequenininha no começo, depois me associei com outro pessoal, e aí começaram a fabricar e realmente foi um grande sucesso nos anos 80. Né? A empresa durou até 1990, quando veio o Plano Collor, e aí não havia mais possibilidade de competir com os importados, porque esse é um produto que tem muito glamour na questão da importação, né? Então o pessoal, obviamente, ouvia falar desses grandes instrumentos americanos, né? E não conseguia comprar, primeiro porque não tinha disponível e depois eram muito caros também, né? Continuaram caros, mas agora estavam nas prateleiras das lojas, eles obviamente procuraram isso, então ficou muito difícil. Aí então eu acabei vendendo a fábrica e fui para a Giannini, onde eu fiquei 6 anos. Na Giannini, logo em 1991, houve uma possibilidade de trazer a Fender para cá, na fabricação aqui. E aí eu fiquei responsável pelo projeto, fiz toda a aproximação das empresas, licenciamento, adaptação da produção, etc. E foram produzidos até 1995. E para quem não sabe, Carlos Assali é um engenheiro, né? É conhecido, inclusive, internacionalmente nesse meio. Nessa época que eu comecei a ter o contato com a Fender, eu acabei realmente dando algumas assessorias por lá, tenho algum conhecimento. Quer dizer, não é que você vai falar meu nome por ali e o pessoal fala, aquele barbudinho. Não é isso, mas realmente eu tive contato com muitas empresas e dei assessoria para algumas delas. Inclusive. Excelente. Você acabou de dizer que começou a tocar guitarras com 12 anos. Uhum. E a gente sabe também que você é bitomaníaco, nato. Já ouvi falar disso também. Então fala para mim, para todos nós que estamos ouvindo, isso tem relação? Você começou a tocar guitarra? Não, na verdade, antes, né, dos Beatles, eu sou uma das pessoas que tem a sorte de saber exatamente o dia exato em que eu ouvi os Beatles pela primeira vez. Isso é perfeito. Por quê? Uma coincidência que exatamente na época o meu melhor amigo, que morava do outro lado da rua, né, ele era no aniversário de 15 anos dele, foi quando ele ganhou o compacto She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, né? Certo. Então eu sei que foi nesse dia a primeira vez que eu ouvi, né? Isso foi em 64, dia 13 de maio de 1964. Que Né? legal. Isso é marcado, é um negócio fácil de eu lembrar. Então, ali eu já tocava, eu tinha estudado violão clássico, já tinha feito alguma coisa. Mas, na verdade, esse interesse por guitarras realmente cresceu muito quando comecei a ver os Beatles tocarem. Lógico. Né? Aí tive lá minhas bandinhas, a gente foi aprendendo e foi. Então tem alguma ligação nesse aspecto, né? E vamos dizer que não foi o que me motivou a ter isso. O que me motivou a ter isso
de um lado, ter a formação para fazer esse tipo de coisa, né? E do outro lado, o gosto por isso tudo. Quer dizer, eles, na verdade, foram um grande empurrão na história. Né? Tá certo. Você é um privilegiado, saber a data. Por 13 de sorte, maio, né? eu vou te parabenizar. 13 de maio de 1964, isso é marcadíssimo. Excelente. E você, por exemplo, como surgiu a oportunidade de você trabalhar com instrumentos? Lógico, você se especializou nisso. Mas como surgiu a oportunidade? Na verdade, eu investi numa empresa, comecei a fazer uma coisa muito pequena. Quando cresceu, eu, na verdade, não fazia diretamente, alguma coisa eu fazia, né? Mas eu montei uma empresinha pequena e que começou a fabricar esses instrumentos e começou a aparecer. Na verdade, eu comecei a procurar e divulgar entre os artistas nacionais, porque nessa época, em 1980, foi uma época muito forte aqui em São Paulo, né? Tinha o Lira Paulistana, Sim. Tinha muitas bandas aqui, Premeditando o Break, o Língua de Trapo, o Gangue 90, tinha um monte de gente, né? O Traje a Rigor, que eu me lembro. E tinha um programa na TV Cultura que chamava Fábrica do Som. Essas bandas todas tocavam lá, né? Certo. E o que eu fiz? Eu vou divulgar, pegava a guitarrinha embaixo do braço, com muito cuidado consegui entrar nos ensaios à tarde, né, com um pouco de lábia, e aí mostrava para esse pessoal, e esse pessoal começou a me dar um apoio, começou a tocar, começou a divulgar o nome, e aí a coisa foi crescendo, até que eu tive que me associar com outro pessoal para investir numa fábrica maior. Eu fiz uma bela fábrica ali em Osasco, um negócio era bonito, no Jardim da Abril chamava o bairro. E ficamos ali um tempão produzindo. Foi um grande sucesso nessa época, realmente. Excelente. Fizeram um barulho. Excelente. É realmente um privilegiado. E você chegou também, assim, isso fazer um baixo para o Paul McCartney. Isso é uma história que você tem que se orgulhar muito. Essa é uma grande história, realmente. Na época, todos me conheciam pela Beatlemania e eu tinha esse fã-clube, que é o maior fã-clube paulista, provavelmente, que chama Revolution, né? Certo. E o presidente é o Marco Antônio Malagoli, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, eu comprava discos com ele, né? E é uma pessoa que foi no meu casamento, então uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Quando o Paul veio aqui para o Maracanã, a gente fica sempre sonhando, fala, se conseguisse e tal. Um dia ele aparece na fábrica e diz, escuta, vamos dar um baixo pro Paul? Eu estou com uma audiência marcada com o homem. Poxa vida. Eu falei, imediatamente. Sonho de consumo. Isso movimentou a fábrica, né? Inclusive é muito interessante, eu tenho menos material documental dessa fabricação do que os meus funcionários na época, que eu ainda tenho contato com alguns. Eles têm foto de cada passo, tem foto do instrumento sendo montado, tudo, né? Porque realmente é um negócio muito interessante, né? Aí fizemos, movimentou a fábrica, aí no dia lá no Maracanã, eu infelizmente não pude ir, eu não pude entrar, né? Eu estava lá no Maracanã, o show eu vi, sim. Mas eu não pude entrar porque essas questões são muito complicadas, né? Muito complicado, então era um para entrar só, e aí ele levou o baixo, você tem a foto aí. Inclusive eu tenho a foto aqui, exatamente, para quem quiser dar uma olhada. Ele está aí tocando, né? O Malagoli entregando aqui o baixo feito pelo nosso querido Mas Carlos não tem só isso aqui. também. Na Genini, em 93, quando ele esteve aqui em São Paulo, nós fizemos também um violão canhoto para ele, porque esse baixo é canhoto também. E também foi presenteado pela mesma pessoa, foi levado, mas não tem nenhuma documentação desse dia, porque você não pode tirar fotos lá. Certo. Eles tiram fotos eles mesmos e depois te mandam, né? Mas desse do violão não mandaram nenhuma. Poxa, é uma pena, mas não tem problema. Eu tenho certeza que nem que seja lá guardado em algum lugar. Em algum lugar tá. Eu gostaria de um dia poder encontrar com ele e dizer o que você fez com ele. Vamos ver se um dia acontece. Será que ele vem?